Opa, já estamos aqui de volta para a nossa segunda aula sobre a regra de Cramer. Só que dessa vez eu vou aplicar a regra de Cramer num problema contextualizado. Então, o primeiro passo é montar o sistema de equação. Depois que monta o sistema, aí a gente aplica a regra de Cramer. Bom, o sistema é bem simples e você vai entender que é fácil de resolver. Então diz assim o enunciado: Murilo desafiou Dante a resolver um desafio matemático. Disse Murilo a Dante: pensei em dois números naturais diferentes. O triplo do maior número, somado com o menor, dá 11 como resultado, enquanto o dobro do maior, somado com o triplo do menor, dá 12 como resposta. Quais são esses dois números, Dante? Quais são esses dois números, Dante? Que respostas Dante deve dar a Murilo para vencer o desafio? Bom, então o Murilo disse para o Dante que ele pensou em dois números, um maior do que o outro. Então, para ficar mais fácil para a gente aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. O número maior, vou criar uma legenda aqui, ó. O número maior eu vou chamar de x. E o número menor eu vou dizer que é y. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? O número maior eu vou chamar de x e o número menor vou chamar de y. Vou montar minha primeira equação agora. Minha primeira equação. A primeira equação, transformar o texto do problema numa equação. Diz assim, ó. O Murilo pensei em dois números naturais diferentes. O triplo do maior somado com o menor. Então, o triplo do maior. O que é o triplo? 3 vezes. Quem é o maior número? X. Então, 3 vezes x. O triplo, 3 vezes x. O triplo do maior somado com o menor. Somado só pode ser mais. Então, mais o menor, que é y. Então, o triplo do maior somado com o menor, aliás, o triplo do maior somado com o menor, que é y, dá como resposta, ou seja, é igual a 11. Esta é a nossa primeira equação. A segunda equação está na segunda parte do texto. Na segunda parte do texto. Qual seria a nossa segunda equação? Enquanto o dobro do maior, o maior é x. Então, o dobro é 2 vezes. 2 vezes x, somado com o triplo. Nós já sabemos que o triplo é 3. Então, mais 3 vezes o menor. É o triplo do menor. Então, 3 vezes o menor. Quando fizer esse cálculo, diz que dá como resposta 12. Pronto. Nós já temos as duas equações. Então, qual é o sistema de equação que nós vamos resolver aqui? É esse sistema aqui, que eu vou organizar agora. Esse sistema de equação. Com essas duas equações, porque é um sistema 2 por 2. Então, o sistema que nós temos é esse sistema aqui, ó. 3x, que é o triplo do maior, mais o menor, que é y, que dá 11. E a outra equação, o dobro do maior, ou seja, 2x, mais o triplo do menor, que é 3 vezes, vai ficar 3y, quando somar, dá igual a 12. Eis o nosso sistema de equação. E nós já sabemos como resolver isso aqui. Nós já sabemos como calcular isso aqui. Na videoaula passada, eu dividi em etapas, não foi isso? Para calcular os determinantes. Então, a primeira etapa que nós vamos fazer aqui é calcular o determinante dos coeficientes, que é uma matriz 2 por 2. Então, montando a matriz aqui, 2 por 2, o determinante... Melhor fazer a legenda primeiro, né? Primeira etapa, fica mais organizado. Primeira etapa, fica bem organizado. Etapa. O que é isso? É o cálculo do determinante dos
coeficientes. Essa é a primeira etapa. Então, vamos montar a matriz aqui, ó. A matriz D, vou chamar de matriz D, vai ser essa matriz aqui. A matriz, obviamente, quadrada, de ordem 2. E quais são os números que compõem essa matriz? São os números que acompanham as letras, o x e o y. Quem acompanha o x é 3 e 2, ó. 3 e 2. Então, vou colocar aqui, ó. 3 e 2. Quem acompanha o y? O 1, embora não apareça o número 1 aqui, você sabe que tem o número 1. Número 1 e 3. Vou colocar, então, aqui, ó, o número 1 e 3. Esta é a matriz dos coeficientes. Feito isso, vamos calcular o determinante dessa matriz 2 por 2, que você sabe calcular. Vimos nas aulas passadas. Determinante vai ser o seguinte, o produto da diagonal principal, que é 3 e 3, ó, vai fazer o seguinte, ó, 3 vezes 3, menos o produto da diagonal secundária, 2 e 1, ou seja, 2 vezes 1. Então, para finalizar esse primeiro cálculo, vai ficar o seguinte, ó, determinante vai ser o seguinte, ó, 3 vezes 3, você sabe que é 9, menos 2 vezes 1, 2. 9 menos 2, você sabe que é 7. Primeira etapa concluída com sucesso, tá? Tá uma belezinha. Concluída com sucesso. Nada declarado e complicado aqui, né? A segunda etapa é o cálculo do determinante de x. Como vamos fazer esse cálculo? Bom, eu vou criar o determinante d de x aqui, ó. Determinante d de x. E quem vai fazer parte desse determinante? Também é bem simples, pessoal. Não é determinante d de x? Você me lembra da aula passada que eu vou excluir os números, eu não vou considerar agora os números que acompanham a letra x, que é 3 e 2. Eu vou considerar os números que acompanham a letra y e os coeficientes, os números independentes aqui, 11 e 12. Então, veja a ordem que eu vou colocar. Primeiro, coloco os termos independentes. 11 e 12. Agora, coloco os coeficientes de y, que é 1 e 3. 1 e 3. Pronto. Essa é a nossa matriz. Nossa matriz. Quadrada de ordem 2. E o cálculo do determinante, você sabe que é bem simples. Fica assim, ó. Matriz 2 por 2 vai ficar d de x igual. Diagonal principal, 11 e 3. Vai ficar 11 vezes 3 menos o produto da diagonal secundária, 12 e 1. Vai ficar 12 vezes 1. Para finalizar esse segundo cálculo, eu vou copiar aqui embaixo, vou escrever aqui embaixo, vai ficar o seguinte, ó. D de x vai ser igual 11 vezes 3 dá 33, menos 12 vezes 1 dá 12. 13 menos 12 dá 21. 21. Segundo cálculo feito com sucesso. Agora, vamos para a terceira etapa, o terceiro cálculo. Bem simples também, a terceira etapa. Cálculo do determinante de y. Vamos montar a matriz de y agora. Quem vai fazer parte dela? Vou dizer para você agora. O d de y vai ser essa matriz aqui, ó. D de y. Opa, ou não, y. Igual, vai ser essa matriz aqui. Matriz quadrada
2 por 2. Quais são os números que vão fazer parte dela? Bom, como é o d de y, você não vai considerar os coeficientes, os números que acompanham y. Vai considerar o 3 e o 2, que acompanham x, e os termos independentes, 11 e 12. Então vai ficar o seguinte, ó, 3 e 2 ficam aqui, os de x, ó, 3 e 2, ó, você vê aqui, ó, 3 e 2, e os termos dependentes, 11 e 12. Prestem muita atenção nessa ordem dos números. Pronto. Aí fica essa matriz aqui. Vou subir mais um pouco. Pronto. Continuando o cálculo, é só calcular a determinante de d de y, que nós já sabemos. Matriz 2 por 2 vai ficar o seguinte, ó. Diagonal principal. Quem são os números da diagonal principal? São 3 e 12. Então vai ficar 3 vezes 12 menos o produto da diagonal secundária. A diagonal secundária é 2 e 11. Vai ficar 2 vezes 11. Terminando esse cálculo, que não é nada difícil, eu vou obter o seguinte, ó. O determinante d de y vai ser esse número aqui, ó. O d de y vai ficar o seguinte, ó. 3 vezes 12, 36, menos 2 vezes 11, 22. 36 menos 22 dá 14. Pronto. Nossas 3 etapas de cálculos já foram encerradas. Falta apenas calcular, que é a etapa final. Vou colocar aqui, etapa final, que é o cálculo do x e do y. E nós já vimos na aula passada como calcular o x e o y. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. Como é definido o x? O x é definido como o dx sobre d. Ou seja, o coeficiente, o determinante de x, que é d de x, sobre o determinante dos coeficientes. E nós já temos eles calculados. O d de x está aqui, ó, 21. Vai ficar então igual a 21 sobre o determinante d, que nós já fizemos lá em cima. Deixa eu só ver aqui qual foi o valor que nós fizemos, ó, que é 7. 21 por 7 dá 3. Então o valor de x é 3, já está feito. O número x é 3. É o maior número, porque você lembra que nós já terminamos aqui no início que o número maior é x. Então o maior número já é x. Já sei que o maior é x. Falta calcular o menor, que é o valor de y. E nós também sabemos calcular o valor de y, porque ele é definido assim, ó. O y, deixa eu só subir mais um pouquinho aqui, ó. O y é igual ao dy, d de y, vou colocar aqui, ó, d de y sobre d. E nós já calculamos essas duas informações, esses dois números. O d de y, deixa eu procurar ele aqui, ó, 14. E o d, determinante d, 7. Então vai ficar 14 sobre 7. 14 por 7, 2. Está feito. O maior número é 3, o menor número é 2. Então, se Dante quiser acertar esse problema, ele deve dizer o seguinte, que o maior número é 3, x igual a 3, o maior número é 3, e o menor número, que é y, é 2. E está resolvido o problema. Bem simples de solucionar. Espero ter ajudado vocês mais esse exemplo, certo? Até breve, pessoal. Bons estudos!